O dia que eu fui pro motel com o meu cunhado. E por coincidência, a minha irmã estava no quarto ao lado com meu marido. Só que diferente da minha irmã, eu não fui pra fazer nada de errado. Pois é, menina, senta que lá vem história. No dia do aniversário de 1 ano de namoro da minha irmã, o meu cunhado chegou em mim e pediu a minha ajuda para poder fazer uma surpresa para minha irmã. Ele queria pedir ela em casamento. Só que ele falou que ele queria fazer algo mais íntimo, algo diferente. E foi então que ele falou que a ideia dele era alugar um quarto de hotel, enfeitar tudo e passar a noite ali com ela, deixar tudo bem bonito. E nisso ele perguntou se eu poderia ajudar ele a enfeitar esse quarto do hotel. E eu falei que sim, tudo bem. Ele falou que ele ia tentar reservar um dia inteiro pra gente poder enfeitar. E à noite pra ele poder ficar com ela. Então, beleza. Eu avisei o meu marido, falei pro meu marido que tal dia e tal hora eu estaria em tal hotel com meu cunhado. Porque eu estaria ajudando ele a fazer essa surpresa que ajudaria a enfeitar o quarto. E o meu marido ficou super de boa, falou que por ele tava tudo bem. Então, no dia da gente fazer a surpresa, o hotel que ele tinha reservado ligou pra ele, no caso pro meu cunhado, falando que eles não iriam conseguir segurar a reserva pro dia todo. No caso, pra gente poder fazer a surpresa. Mesmo ele pagando a mais, o hotel falou que não conseguiria fazer essa reserva. E então, de última hora, nós fomos procurar um outro hotel. Só que era feriado, e tava tudo cheio, não tinha nenhum hotel assim disponível. Foi então que eu dei a ideia para o cunhado. Eu falei, por que você não pega um motel? Mas pega um motel bem chique, sabe? Um bem bonito e faz neste motel. Ele gostou da ideia, e 1 hora depois, ele conseguiu achar um motel. Um motel muito bonito, muito chique. E ele conseguiu fazer a reserva para que a gente pudesse passar o dia todo enfeitando o quarto, e de noite para eles poderem passar a noite inteira lá. Só que nessa correria, eu acabei esquecendo de avisar o meu marido que eu não estaria mais no hotel, e sim em tal motel. Fomos para esse motel para poder fazer a surpresa. Chegando lá, começamos a enfeitar, e ele enchendo bexiga de um lado, e eu enchendo bexiga de outro. E nisso eu ouvi uma mulher gritando no quarto ao lado. Só que a voz e os gritos dessa mulher eram muito parecidos com a voz da minha irmã, só que assim que eu ouvi eu reconheci. Só que claro que eu fiquei na minha, porque pensei comigo, jamais, não tinha nem como, né? Só que nisso meu cunhado olhou pra mim e comentou, nossa, como que parece a voz da fulana, e foi então que essa mulher gritou novamente e ali eu tive certeza que era minha irmã. Meu coração disparou, e disparou por dó dele, né? Porque, gente, pensa em um menino bom. Só que mesmo assim eu não fiz nada, eu fiquei quieta. Foi então que ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim, eu tenho certeza que é a sua irmã. E por dó dele, por ter visto como ele tinha ficado, o que eu fiz? Decidi ir bater no quarto ao lado pra ver se era minha irmã. Só que no fundo, eu tinha uma esperança tão grande de que não fosse a minha irmã, só que mesmo assim eu decidi ir lá. E quando eu cheguei lá, bati no portãozinho. E quando eu bati no portãozinho, o meu marido perguntou quem era. E quando ele perguntou, na hora, eu já reconheci a voz dele. E quando eu ouvi a voz dele, que eu vi que era o meu marido que estava ali, meu coração começou a bater mais que o normal. Eu comecei a tremer. Eu já não estava conseguindo mais sustentar as minhas pernas. E foi então que eu tive a ideia de mudar minha voz. E falei que era uma cortesia do motel para eles. Falei que era uma bebida de cortesia para eles. E nisso ele abriu o portão, quando ele abriu o portão, e que eu vi mesmo que era ele. Eu já fui entrando no quarto. E assim que eu entrei no quarto, eu vi a minha irmã. E na hora eu parti para cima dela. Dei uns tapas nela. Dei uns tapas também no meu marido. E nisso veio o meu cunhado porque ele ouviu os gritos. Aí ele foi pra cima do meu marido, só que coitado, ele acabou apanhando ainda do meu marido. Eu sei que deu polícia e tudo mais. Foi o maior vexame da minha vida. Mas resumindo, depois que tudo isso aconteceu, claro que eu contei pra todo mundo, fiz questão de expor toda aquela situação. Me separei do meu marido. E depois de um tempo, eu fiquei com meu cunhado. E hoje eu sou casada com esse meu cunhado. E sim, a minha irmã também hoje em dia é casada com esse meu ex-marido. Depois que o tempo passou, depois de um bom tempo, porque nós ficamos durante muito tempo sem conversar. Um dia sentamos os 4 para conversar, nos perdoamos e resolvemos deixar tudo isso lá para trás. E hoje, nós temos contato normal. Tanto que a minha irmã, ela tem uma filha com esse meu ex-marido. E eu sou completamente apaixonada pela minha sobrinha. E toda vez que a gente vai em festa de família, a gente conversa normal. Eu pego a minha sobrinha e passo uns dias com ela, porque não temos filhos ainda.
mas pretendemos ter. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito mais feliz do que eu era no meu antigo casamento. O meu atual marido, ele é uma bênção, gente. Pensa num homem abençoado. Tive sorte, viu? E hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu, porque hoje o meu marido é meu e eu tenho muita sorte de ter ele. E essa é a história de hoje. Agora me contem o que vocês fariam se essa história tivesse acontecido com alguma de vocês. E não se esqueçam de me seguir, porque amanhã vai ter uma história de deixar o queixo caído.